Boa, nossa Salve, querida. salve! Vou até tirar o som aqui, já que a senhorita se apresentou. Pode deixar o som aí, porque eu, inclusive, estava aqui sentindo uma necessidade de que as pessoas ouvissem essa música. Opa, então aí, ó. Então vamos esperando o pessoal chegando. Não, e o Jong é de BH, né? Mineirinho, Sim, é produto local. produto que nem pão de queijo. Sim. Mas isso daí, ó, aí tem um refrão importante nessa música, que ele vem falando o seguinte: mesmo com a lupa mais cara, eu continuo de olho. E eu escolhi até essa música porque tem muito a ver com a história do Diversity Watch, que as empresas acabam colocando algum tipo de teoria de representatividade falaciosa, colocam um token dentro das empresas para dizer que está fazendo diversidade e acreditando que está enganando a comunidade com esse tipo de prática, colocando um ou no máximo dois representantes, achando que isso vai ser o resultado. E também, quando precisa apertar o cinto, os primeiros a serem demitidos também são essas pessoas, né? Então, essa diversidade quando o tempo está de céu azul e extremamente limitado. Mas antes de falar sobre isso, eu queria que você se apresentasse para todo mundo, para a galera te conhecer. E antes disso, eu queria que você também soubesse que é um privilégio para a gente contar com você aqui. É um prazer que você tenha aceito o convite. Eu que agradeço pelo convite. Nossa, essa luz tá me deixando branca, velho. Espera aí. Isso não me deixa confortável. Mas eu queria agradecer pelo convite. Eu estou super feliz de ter recebido o convite e, sobretudo, como uma pessoa que admira muito o trampo do movimento Black Money, entendendo também todas as movimentações que vocês articulam e o quanto que essas articulações são mais que precisas no meio desse caos, né? Porque se a gente precisa de falar agora mais do que nunca de movimentação financeira entre pessoas pretas. E é isso, mas eu fico grata pelo convite e sou eu, Giovana, né, me apresentando aí, sou daqui de BH, trampo com diversidade, sou historiadora, produtora de conteúdo, estou aí tentando me virar em 3, em 4 no meio dessa pandemia para poder fazer as coisas acontecerem e literalmente está sendo muito caótico tudo, ainda mais depois dos últimos acontecimentos, acho que você bota muita fé no que eu estou falando. E eu tô, assim, literalmente impressionada de como a galera branca descobriu o racismo, né? Assim, só um parêntese, que eu tô, assim, literalmente muito impressionada com tamanhas culpabilizações e movimentações que eu venho vendo desde esses últimos fins de semana, que não são efetivas, né? Mas, enfim, mas eu tô, assim, muito, muito impressionada. Tô vendo assim que o movimento parece que está acontecendo, mas eu não sei se ainda é um movimento que é efetivo e que a gente precisa. Bem pelo que você falou, né? Porque, no final de contas, nós já éramos as pessoas mais prejudicadas com essa pandemia, desde o início de tudo, e aí agora pensando que nem dentro de casa a gente está assegurado, a gente está mais tensionado ainda, e agora a gente está também tensionado com uma pressão de ir para as ruas para poder se manifestar. Então, mais uma vez, a gente se coloca também numa outra situação de tensão, mas é isso. É muita coisa. Giovana, eu falei com. Você é a terceira mineira que eu estou conversando hoje, até porque tem pessoas que são envolvidas diretamente com o movimento Black Money que são de Minas. Mentira, você é a quinta mineira que eu estou. Não é só a terceira. E vários deles estão me trazendo algumas percepções muito parecidas com as suas, na ideia de que sentiram que descobriram a ideia do que existe racismo de repente. Eu fico com duas dúvidas. Se é porque, de repente, Minas é extremamente racista, porque ainda tem uma visão colonialista, então isso acabou surtindo com mais efeito em Minas por conta dessa história muito colonialista e também muito da questão de você ter toda a política do café, do café e do ouro.
do café com leite e do ouro em Minas. Então você também tinha Minas como uma rota de que levava os escravos por ali. Então esse coronelismo era muito forte por ali. E de repente essa explosão em Minas por conta da geografia e da história acabou sendo mais forte do que até em outras cidades no Sudeste, como Rio de Janeiro e São Paulo. Mas um outro ponto que eu queria frisar é que eles falavam sobre isso e muitos até que são brancos também queriam se movimentar mais em função dessa atitude. Poxa, não é que eu cheguei a descobrir, mas eu vi o quanto é perverso e eu quero me posicionar quanto a isso. Esses amigos que vieram falar isso comigo, eu sentia que era alguma coisa sincera. Era genuíno esse posicionamento deles. Mas eu vejo muitos agora, não que falam comigo, mas os que estão na mídia, muitos a querer puxar uma hashtag, ou então tentar pegar alguém da mídia negra, tentar utilizar como um porta-voz para ganhar mais de espaço na mídia. É muito mais uma ideia de branding do que uma ideia de realmente e do propósito, que a gente acaba recaindo de novo na ideia do diversity washing para a ideia da empregabilidade. Aí eu queria que você conseguisse passar para a gente, lógico que vai ser de uma forma meio sucinta, junto com... Eu sei que você acabou fazendo várias pesquisas dentro do seu campo de história, que vem falando sobre tanto a questão do movimento LGBT, de conseguir ter essa tradução das pessoas trans dentro das corporações e fazendo essa ideia também de quando você une a ideia dessas pessoas também serem negras, o quanto ao ser uma pessoa trans negra isso dificulta ainda mais esses tipos de atravessamentos e como você conseguiria discutir isso tudo dentro do cotidiano das empresas mediante as pesquisas que você já fez, já está em prática. Nossa, eu não sei nem por onde começar. Mas, assim, eu queria só começar dizendo que esse lance de branding e de manifestações é muito louco, né? Porque teve um boom no meu perfil nesses últimos dias agora. E aí, agora há pouco, eu estava conversando com uma mina branca, blogueira, muito conhecida, não vou citar nomes, mas que diversas blogueiras de muito alcance, brancas, compartilharam meu perfil. E aí eu estava vendo aqui agora, antes da live começar, né, as mensagens e tal. Um beijo para o Saulo e para a Maíra, estão assistindo aqui. E aí que eu vi que essas pessoas que estavam compartilhando meu perfil para os seguidores dela seguirem, não me seguia. E aí eu falei assim, porra, que incoerência, mano. Você tá compartilhando perfil de gente preta para seus seguidores seguir e você não segue. Tipo assim, você não segue meu perfil, você acha que eu vou te seguir de volta? O que você tá arrumando, sabe? E aí que eu não entendi, tipo assim, eu não tô entendendo muito do que tá acontecendo, e eu acho que tem uma incoerência muito grande no meio disso tudo, e aí eu fico pensando no que tá por vir além. Mas antes de pensar no que tá por vir além, é impossível não fazer contextualização histórica. E aí que eu, enquanto uma pessoa pesquisadora, historiadora, comunicadora, eu fico viajando em quais processos que permearam para que hoje a gente tivesse essa percepção de algumas pessoas se demonstrarem agora extremamente aliadas. E o porquê elas querem muito se demonstrar aliadas? Primeiro porque a diversidade, eu não vou falar específico da questão racial, mas a diversidade ela é lucrativa. Né? Falar de diversidade dá dinheiro. Falar de gente preta dá dinheiro. Falar de pessoas LGBTs dá dinheiro. Falar de travesti transexual também dá dinheiro. Claro que com uma ressalva, abre aspas. E aí a gente precisa entender que nada está vindo de graça. Tipo assim, nada está vindo de graça. E eu não vou também entrar no discurso da reparação histórica, mas é importante lembrar dele. E aí que eu lembro que aqui em Minas Gerais, especificamente onde eu estou, a cidade onde eu cresci e fui criada, sou daqui de Belo Horizonte, que a gente convive com a tradicional família mineira. A tradicional família mineira, quer vocês queiram acreditar ou não, ela realmente é algo real. Ela não é ficcional, ela existe. Existe um conservadorismo muito grande dentro da cidade de Belo Horizonte, ainda que seja uma cidade que já está entre uma das maiores cidades do Brasil, assim.
E uma das provas que a gente tem é alguns dados que mostram que nós ainda estamos em alguns índices de racismo se comparado a outras cidades que até têm muito menos habitantes que Belo Horizonte. Então, é uma questão muito mais tensa. E aí que eu fico viajando que, historicamente, Belo Horizonte passou por um processo de redivisão, né? De redistribuição de terras, se assim vou chamar, né? Que a gente tem aqui tanto município em Minas Gerais, não Belo Horizonte, Minas Gerais, tanto município, tipo assim, tem tanta cidade, tem tanto lugar em Minas Gerais, que a gente vai descobrindo pela história que esses lugares são remanescentes, eles vieram de ocupações que foram saindo dessa zona do polo, de onde tinha mineração, de onde tinha sujeitos escravizados, de onde tinha movimentação econômica. Por quê? Porque a gente fica falando tanto de Rio, São Paulo, mas Minas Gerais era o maior polo econômico do Brasil há alguns séculos atrás. Então, assim, Minas Gerais era de onde saiu boa parte do ouro que a gente tem nesse mundo, boa parte desse mundo não, nesse Brasil, se pá do mundo também, né? Se a gente for olhar para Portugal. Mas, assim, de onde saiu boa parte do ouro, do diamante, da extração de muitos minerais, saíram daqui. E aí, onde foi parar isso tudo, né? Onde que está isso tudo? Está aí nessas grandes mineradoras, está subdividido. E aí que essas famílias que literalmente estavam ali dentro da Casa Grande, como pontuaram aqui, são as famílias que hoje, de alguma forma direta e indireta, se tornaram descendentes e ascendentes dessas heranças tradicionais históricas. Então, em Minas Gerais, existe muito, sobretudo em cidades pequenas, uma relação de poder perpassado por família, de herança, né? E aí é muito louco, porque aí eu lembro que eu cresci com minha mãe falando, porra, a herança que a gente tem para você é educação, minha filha, você vai estudar. E aí eu depois fui estudar na PUC, né? PUC Minas, a maior universidade privada, uma das maiores universidades privadas do país, e a maior universidade daqui de Minas Gerais e tal, muito conceituada. E aí lá eu pude estudar com um dos filhos e filhas dessas casas, dessas terras que são, né, detentores desses poderes. E aí é muito surreal, né? Que aí, tipo assim, você começa a conviver com essa galera e ver que enquanto eu estava ali lutando para entender a contextualização histórica daquele período, essa pessoa já sabia tudo. Inclusive, o avô dela foi uma das pessoas que participou do processo de construção da cidade dela. Então, assim, aí é muito louco, porque vai criando vários eixos e faz a gente aproximar para o hoje, né? Que também tem um outro parêntese hoje, criando uma conexão aqui meio histórica, louca, que comparando isso, comparando essas redistribuições de terra em Minas e em Belo Horizonte especificamente, quanto uma cidade tradicional e etc., tem o surgimento de um polo aqui, que é o polo das startups. Né? Minas Gerais, não sei se vocês sabem, quem está assistindo aí, mas é onde tem uma grande concentração de startups. Né? Se pá, uma grande concentração até equivalente ao que a gente tem em São Paulo, ou muito além, pelo que eu vi alguns dados do LinkedIn recente. Minas Gerais ultrapassou o Rio de Janeiro, o principal polo no Brasil, São Paulo, o segundo fica Minas e o terceiro fica o Rio de Janeiro. Olha aí, velho, isso assim... O Rio de Janeiro está perdendo para Florianópolis. E aí que é muito louco, porque nessa lógica toda de startup, dessa dinâmica de empreendedorismo, eu fico viajando sobre que eu fui parar numa startup sem nem saber o que era uma startup direito. Assim, e o porquê que eu não sabia o que era uma startup. Tipo assim, e aí eu fui estudando, fui entendendo, hackeando essas lógicas todas e percebendo que no meio desse polo todo tem muita remanescência e muito histórico dessas famílias tradicionais, porque se você vê grandes startups em Belo Horizonte, em São Paulo, boa parte das vezes elas são administradas por caras brancos, jovens, que o pai tem dinheiro, financiou, botou grana ali, que o avô botou grana, investiu, começou seu empreendimento e hoje tem uma história maravilhosa de empreendedorismo, uma história maravilhosa de superação para poder contar, tem uma história maravilhosa de vida, de perspectiva e de crescimento. E aí eu fico repensando até que ponto que literalmente essas histórias são de crescimento e até que ponto que, por um outro lado, essas histórias não são um histórico ou tipo consequência de um contexto muito anterior,
onde o seu pai, ele literalmente financiou diversas coisas para que você pudesse hoje ter o seu empreendimento e para que eu hoje, mais uma vez, esteja no lugar de subserviente ao seu empreendimento. E Só por que... contextualizar as pessoas antes de você continuar, podem ter pessoas na live que não sabem o que é uma startup ainda, tá? Só para poder... Sim, é muito bom. É muito bom a gente pontuar isso, né? Porque todo mundo fala de startup. Porra, quem realmente sabe o que é startup? Se pá, a galera branca, a galera que está numa outra contextualização histórica, ou a galera preta que conseguiu acessar isso. Que, na real, quem não conseguiu acessar não sabe o que é isso. Exatamente. Então, nós fizemos até um podcast anterior que era com a Amanda Graciano, que também é de BH, a Amanda, uma mulher negra também, que ela trabalha com o ecossistema de startup também. A gente veio colocando esses pontos, fizemos quase com um mini dicionário. Mas só para o pessoal ficar situado, uma startup vai ter uma ideia sempre de uma empresa nascente, que é uma empresa nova, que ela acaba utilizando a tecnologia como meio. Mas não é somente isso. Uma empresa nova que utiliza a tecnologia como meio. Ela precisa estar rompendo algum tipo de paradigma. Ela precisa estar entrando em contato de inovação. Ela precisa estar num ambiente onde eu vou dizer para vocês que seja... Eu não sei quais são os resultados futuros quanto àquilo, e eu estou utilizando metodologias que eles chamam de disruptivas. Ou seja, eu acabo estando num momento de grande instabilidade. Vamos colocar assim uma ideia da startup, seria então empresas novas que utilizam da tecnologia que estão num momento de grande incerteza. Tá? Basicamente seria isso para o pessoal entender. Agora você pode continuar, querida, para não gerar dúvida. Valeu demais. Inclusive, obrigada. Eu nem pensei, eu falei que eu literalmente não sabia o que era startup, que ignorância minha pensar que quem estava assistindo também, de alguma forma, pudesse saber, sendo que, na verdade, é algo que não chega até os nossos e as nossas. Mas, por que eu falei de startup, dei essa contextualização histórica, falei isso tudo? Porque eu queria chegar no ponto que é a diversidade, como que essa crise afeta as políticas de diversidade muito diretamente. Por quê? É dentro desse polo e de outros polos em Minas Gerais que, tipo, a gente vê que as políticas de diversidade, elas vão sendo reinseridas. Por que elas vão sendo reinseridas? Integrando cada vez mais a cultura de startups e de outras empresas que buscam romper com esse sistema normativo, se assim posso dizer, né? De no dress code, vou trabalhar de chinelo, sou uma pessoa descolada e tal, discuto diversidade na minha empresa, tipo assim, as gatas lá, feministas, somos todas feministas, tipo assim, ninguém solta a mão de ninguém, somos uma empresa muito diversa e tal. Que, na verdade, a gente vê que a diversidade ela segue sendo um fato, mas quando se trata da questão racial e da questão travesti, transexual e travestigênero, ela não existe. Aí é um parêntese. E há uma tentativa de investir-se em diversidade. Por quê? Porque tem os dados que mostram para a gente que as empresas que possuem um alto índice eu ia falar o quê? As empresas que possuem um alto índice de colaboradores, de funcionários diversos, elas têm um rendimento muito maior e elas têm algumas vantagens perante outras empresas. Tem uma pesquisa que mostra que mais de 15% é a chance de você não ter conflitos na sua empresa se tiver pessoas diversas, pois você cria um ambiente onde que essas pessoas diversas vão entender as diferenças uns dos outros e vão buscar relacionar solucionar os seus conflitos entre si. Então, assim, não vai ter tantos conflitos. Assim como a gente tem também um dado que mostra que os ambientes mais diversos, eles tendem a ser mais engajados. Os funcionários trazem mais dados, trazem mais resultado para as empresas. E é isso que interessa muito as startups, e é isso que interessa muito outras empresas, e é isso que interessa muito diversos empreendedores. Mas é importante a gente lembrar do porquê que interessa, porque eles também lucram com isso. Então, no meio dessa política toda, é importante dizer que, no fim, quem está lucrando são as mesmas pessoas. E aí é por isso que eu fico repensando sobre como a gente precisa de romper com isso e pensar sobre os empreendedores que precisam realmente de serem financiados, precisam realmente de um aporte, precisam realmente de
de um incentivo e que precisam do seu dinheiro, pessoa branca, antirracista, que está aí se posicionando na internet. Esses empreendimentos precisam de você, porque no meio dessa crise toda, não existe mais possibilidade de manter-se o empreendimento ou de subsistir no meio desse caos todo. Então, a gente tem também uma outra prova de que é no meio dessas crises todas do Covid que boa parte das pessoas que foram contratadas anteriormente e que passaram por um processo de reinserção e recolocação profissional nesse eixo de diversidade vão sendo eliminadas uma a uma. Tipo assim, nós somos uma empresa diversa. Opa, né? A gente está passando por um momento conturbado, onde que financeiramente talvez não seja mais interessante a gente investir em diversidade, pois me interessa muito mais um retorno direto e me converter essa crise. Então, assim, eu não vou investir em diversidade agora. Então, muito obrigado pela sua colaboração, muito obrigado por fazer parte, integrar a nossa história, etc. Mas acabou para você. E aí, foi um pouco do que eu vivenciei também nessa quarentena. Literalmente acabou para mim, acabou para outras diversas pessoas. E aí que eu fico pensando até que momento que a gente literalmente está conseguindo subsistir no meio disso tudo, porque me fala como que essas pessoas que foram desvinculadas dessas empresas e foram desvinculadas e não estão sendo atingidas por essas políticas de diversidade conseguem subsistir no meio desse caos. Porque já tem um contexto de que essas pessoas já são marginalizadas, já estão subordinadas a um sistema, a toda uma lógica que é capitalista, que é racista, e todo mundo já sabe disso, não vou entrar nesse parênteses, mas aí que essas pessoas agora precisam de se recolocar profissionalmente. E aí que como que vou dar um exemplo, eu, enquanto uma travesti preta, bato numa porta da empresa com um currículo foda, com várias capacitações, uma graduação, que é também uma exceção, porque a gente sabe que pessoas travestis e transexuais, existem 0,5% de travestis e transexuais dentro de universidades. Então, assim, não existe possibilidade de se graduar sendo uma pessoa travesti e transexual. Isso é uma exceção. E eu só consegui me graduar porque eu transicionei dentro da universidade, quando eu já acessei o espaço. Então, foi um processo muito mais árduo. E aí que agora eu preciso de repensar sobre como que eu e outros vão se recolocar dentro disso. Porque eu não falo inglês. Eu não tive uma oportunidade de trabalho formal anterior. Eu não tenho um curso fora do país. Eu não tenho um estágio fora do país. Eu não fiz um cursinho lá fora, um intercâmbio. Eu não estava inserida dentro dessa cultura de startup e fui reinserida nela e recolocada em busca de um propósito que era de diversidade, e agora esse propósito já não existe mais. E como eu me recoloco profissionalmente? Você acha que falar que as minhas capacitações, que eu sou foda, vai ser o suficiente? Numa lógica de um mercado em meio à crise, tipo assim, numa lógica de que empresas não estão investindo em diversidade, não estão investindo em potências pretas, em potências LGBTs, em potências travestis e transexuais. Você acha realmente que é fácil a gente se recolocar no mercado de trabalho? Você acha que é do nada que isso vai acontecer? Tipo assim, porra, eu tive a minha primeira oportunidade de trabalho formal, formando com tanto de capacitação, estudando para um caralho, com cerca de 22 anos. Tipo, ano passado foi a primeira vez que minha carteira foi assinada. E aí, tipo assim, sabe? É um boom, assim. Mas, enfim, eu acho que o ponto da discussão também não é minha vida pessoal, mas acabou sendo. Mas o ponto de utilizar a própria história é justamente para representar a história de outros que não têm oportunidade de contar. Não é do ponto de olhar para o próprio umbigo, e sim como utilizar aquilo dali como um espelho de outros, porque é uma dor coletiva. Fica bem tranquilo. E literalmente porque assim, literalmente eu vejo diversas pessoas que, inclusive, passaram por esse mesmo contexto que o meu, de serem desligadas de uma empresa, e são pessoas que já estavam bem direcionadas no mercado, enfim, etc. E agora já estão trabalhando em outros lugares, já se recolocaram no mercado muito rápido e tal.
E aí que eu ainda estou aqui numa lógica de que eu mal consigo, se pá, me sentir tranquila e assegurada para fazer um processo seletivo de novo, sabe? Mas, enfim, e aí eu fico pensando também sobre como que a gente precisa de potencializar agora, mais do que nunca, essas redes para que essas pessoas não sejam cada vez mais prejudicadas e postas à margem diante desse contexto todo. Porque antes do Covid, essas pessoas já estavam à margem. Aconteceu essa pandemia, essas pessoas seguem à margem, mas uma abrangência muito maior. É a mesma coisa de eu elucidar para vocês você já estava na merda. Você está numa merda maior agora. Então, assim, é isso, sabe? Isso daí acontece muito, Giovana, até com os próprios empreendedores negros. A gente tem uma grande conexão com o empreendedor negro e empreendedores negros acabam tendo uma crise quanto ao fluxo de caixa, uma crise quanto ao negócio muito antes dos empreendimentos brancos. Por quê? Eles sempre foram negócios que eles estavam muito mais numa ideia de serem do sustento, da subsistência daqueles indivíduos. Não eram negócios que estavam sendo bem geridos, tinham um bom fluxo de caixa, um processo de vendas, um processo de marketing muito bem desenhado, ou então até um modelo de negócio já definido. Então, eu diria que eles estavam sobrevivendo porque a economia permitia, mas quando você entra num momento como o atual, que é um momento de recessão, é aquele momento que a maré baixa e a gente consegue ver quem está nu dentro d'água. E é justamente essa fragilidade desses negócios. Eu vou trazer um outro tema, que é contraponto desse, mas eu só quero trazer a pergunta que uma das meninas fez, que foi qual o seu posicionamento sobre herança. Como eu não sei para quem foi a pergunta, eu acho bom que nós dois possamos responder essa pergunta, qual o seu posicionamento sobre herança. Eu sinceramente, não tenho nada quanto a herança. O meu posicionamento é da onde ela vem. Olha só, vem cá. Aí é uma outra questão. Porque você vai chegar. Se você tem tanto as Américas ela foi colonizada. Então você tinha aqui um grupo que eram os nativos da terra, que quando vieram os europeus dizimaram esse grupo. Beleza. Os europeus eles também acabaram fazendo um processo de escravidão. Foram até a África, escravizaram os povos negros e trouxeram para cá. Então, o grande problema da herança atual é que esse old money, que eu chamo isso do dinheiro velho, ele foi desenvolvido através da morte de povo nativo, escravização de pessoas negras, violência sexual e abuso dessas pessoas negras e desses povos nativos, foi feito através de expropriação territorial, foi feito através de, na verdade, você destruindo o ecossistema, queimando árvore para botar boi no lugar. Então, processos de grilagem. Então, na verdade, toda essa herança que é colocada na mão de outras pessoas hoje em dia, vamos dizer que 70% dela aí por baixo, ela vem de roubo, morte e expropriação. Então, a pergunta é de onde ela vem. Aí, quando você vê que alguns falam sobre meritocracia, eu digo que mérito é ter roubado, o mérito é ter matado, e por isso eu passo isso para outras pessoas. Então, eu não posso falar nem de meritocracia se a gente não parte do mesmo local. Porque, como você falou anteriormente, a população negra, como foi escravizada, ela não teve direito à herança. Se eu não tenho direito à herança, eu não tenho nem o direito de supor que eu vou conseguir abrir uma startup, porque, na média, uma startup passa cerca de 2 a 3 anos sem conseguir pagar as pessoas que montaram aquela startup. Então, é como se você estivesse desenvolvendo um negócio que você não consegue nem tirar o salário dela para viver a partir dela. Então, alguém tem que estar pagando pelo teu aluguel, alguém tem que estar pagando pela tua comida, alguém está pagando para você viver. E é o ponto crítico que pessoas pretas não conseguem fazer isso. Pelo menos, não a grande maioria. Aí eu queria saber, então, a tua opinião quanto a isso também, para a gente poder passar para o outro ponto.
Eu acho que depois da sua fala, literalmente, não tem nem mais o que falar, assim, que eu acho que as heranças que foram construídas nesse país, elas precisam ser repensadas de como elas foram adquiridas. E aí é uma outra questão, sobre como que a sua família, que o seu círculo familiar, as pessoas que são dignas dessa herança, se tornaram proprietárias delas. Como que isso se tornou possível e de onde vem essa herança? E aí acho que você trouxe uma contextualização histórica muito boa, que inclusive eu fico até um pouco resguardada e respaldo muito ela, enquanto uma pessoa historiadora também. Mas eu acho que as heranças, para mim, elas não são problemáticas. O problemático, para mim, é repensar sobre para quem elas são direcionadas e para quem, espera aí, gente, para quem que elas são direcionadas e quem são os detentores dessa herança, assim, tipo, de onde que elas vieram, de onde veio esse dinheiro todo. E aí eu me lembro até, pelo que você falou agora, de uma matéria que eu vi falando sobre a realidade de uma empreendedora preta, que ela era dona de um restaurante, e aí que, como dona de um restaurante, aconteceu que, com essa crise toda, ela teve que fechar o restaurante e tal, e que ela tá sem grana nenhuma, só que a única grana que ela tem, ela vai ter que pagar todos os funcionários dela. E aí eu fico pensando, uai, mas se ela fosse uma empreendedora branca, alguém que possuísse uma herança, certamente, ou se ela tivesse uma noção de que ela precisava de ter ali um capital resguardado para uma suposta crise ou algo do tipo, certamente ela não iria passar por isso. Mas aí tem vários agravantes, porque essas pessoas não passaram por uma educação financeira, essas pessoas não entendem como administrar seu dinheiro, essas pessoas mal sabem que aquele restaurante dela se trata de um empreendimento, ela nem tem noção, talvez, de que aquilo é empreendimento e do que é a conceituação de um empreendimento. Então, assim, tem diversos processos que a gente precisa de entender e eu acho que é muito mais além, assim. E até porque muitos que estão empreendendo, não necessariamente a escolha dele era empreender. Ele, de repente, foi jogado no mundo do empreendimento, porque, como você falou anteriormente, ele tinha dificuldade para conseguir uma carteira assinada, de conseguir um emprego regular, então ele teve que utilizar os meios possíveis para conseguir gerar renda, e um desses meios foi o empreendimento. A Nina também deixou uma pergunta para você aqui o que você acha da iniciativa Empodera Trans. Não sei se você já conhece essa iniciativa ou não. Eu tive contato com a iniciativa, mas eu não cheguei a ter o um envolvimento direto, justamente também por ela partir de uma outra zona, né, de uma outra cidade, de outras pessoas trans que estão buscando movimentar e articular isso. Mas eu acho uma iniciativa extremamente precisa. E por que ela se faz precisa? E obrigada pela pergunta, Nina, porque eu também queria muito falar sobre isso. Porque a gente sabe que durante essa pandemia existe um agravamento muito grande de diversas questões, dentre elas do tensionamento da relação de pessoas trans dentro do seu espaço domiciliar. Esse é o primeiro parêntese de tudo, porque você, enquanto uma pessoa trans, não é uma pessoa benquista e vista pela sociedade, e para além disso também, você não tem uma relação familiar não tem uma relação familiar boa. E aí você saiu de casa, como tem casos de diversas amigas minhas que foram subordinadas à prostituição, né? Porque também é uma outra questão, porque a prostituição para pessoas trans, ela não é uma opção. Ela é meio que impositória, ela é uma possibilidade de subsistência. Então, essas pessoas são subordinadas ao trabalho sexual. E eu gosto de frisar trabalho sexual, porque também existe uma grande questão que é da gente não reconhecer isso enquanto trabalho. E a gente precisa também de entender quais são as dinâmicas que fazem com que essas profissionais sejam valorizadas também e o porquê que elas estão inseridas dentro desse meio. E aí que pessoas trans estão cada vez mais tendo que voltar para sua casa, né? Vem para Belo Horizonte nesse movimento de tentar a vida, de se recolocar profissionalmente, não conseguem, são subordinadas à prostituição, sobretudo nesse caso mulheres trans e travestis, não estou falando nesse caso de homens trans, que também tem uma outra questão, porque homens trans
ainda que tenha diversos processos de invisibilização e de processos que a gente precisa de discutir, como a gente viu recentemente a perca de um amigo meu que foi Demétrio, lá de São Paulo, que era um homem trans, preto, que estava movimentando muito na cidade dele, em São Paulo, mas que por um momento a gente perdeu ele por um suicídio, e aí a gente lembra que existe uma questão de visibilidade muito grande que precisa de ser discutida sobre o apagamento de homens trans. Mas, todavia, entretanto, porém, os homens trans conseguem se reinserir no mercado de trabalho muito facilmente do que as mulheres trans e as travestis, porque eles conseguem passar pelo processo de transição muito mais facilmente do que nós, mulheres trans. Então, existe um termo que é passabilidade trans, passabilidade social, que é você passar desapercebido na sociedade enquanto uma pessoa cis. Eu passo desapercebido enquanto uma mulher cis. E aí as pessoas falam, ai, mas você nem parece trans. Isso não é um elogio, só para começo de conversa. Eu sou uma pessoa, assim como qualquer outra mulher, então não é um elogio você falar que eu não pareço uma mulher trans, porque o que é parecer-se com uma mulher e o que é parecer-se com uma pessoa trans e travesti. Mas aí que esses homens conseguem passar por esse processo de transição rapidamente e se tornam passáveis. Quando eles se tornam passáveis perante a sociedade, eles conseguem chegar numa empresa ali e se reinserir muito mais facilmente do que uma mulher trans que não é passável e que mal consegue entrar dentro de um ambiente sem que as pessoas a tratem por pronomes femininos e a reconheçam enquanto uma mulher, enquanto uma travesti. E aí que nessa lógica toda, eu estou tentando resumir, mas é porque esse assunto é muito denso, mas a gente percebeu pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que durante essa pandemia, essa crise do corona, houve um aumento de aproximadamente 14% de mortes de pessoas transexuais e travestis durante o corona, desde março. Mas por violência ou suicídio? Por violência. E são 13%, estou vendo o dado aqui, 13%, e são assassinatos, então se tratam de violências. E esses assassinatos, eles são cometidos por consequência de que agora essas pessoas, mesmo dentro de casas, elas estão também subordinadas a um sistema ao qual elas não têm ali uma renda, elas não têm como se manter, e aí muitas delas, às vezes, acabam atendendo alguns clientes dentro da sua casa, e aí que se torna uma relação muito mais problemática, porque, né, como que você vai levar alguém até sua casa confiando que essa pessoa vai te pagar pelo seu trabalho, vai te dar vai ter uma relação tranquila com você, enfim. Aí são diversas questões, mas houve um aumento de 13% desses assassinatos e a gente já sabe que de 2020 houve um aumento de 40% se comparado a 2019 do número de mortes de pessoas trans e travestis no Brasil. O que eu estou falando com isso? Que a gente nem terminou o ano, a gente não está nem na metade do ano, a gente está no mês 5 ainda. E se comparado a 2019, existe um número muito grande de pessoas trans que morreram. E aí abre um parêntese, que a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, traz para a gente de que 80% das travestis transexuais que mais morrem no Brasil, elas são negras, tidas enquanto negras. Então, assim, a gente mais uma vez está falando de genocídio preto, a gente mais uma vez está falando de morte de pessoas pretas e de ceifar vidas pretas. Então, assim, é importante a gente se resguardar disso e também pessoas negras se articularem em conjunto conosco. Então, eu sempre pauto porque deve haver uma intersecção entre o movimento preto e o movimento trans. Eu não estou nem falando do movimento LGBTIQ+, em si, porque para mim não passa nada de uma supremacia de homens, né? Gays e brancos. Aí é uma outra questão, uma outra discussão. Mas eu acho importantíssimo que agora a gente comece a incentivar empreendimentos de pessoas trans, incentivar iniciativas de pessoas trans, potencializar redes sociais de pessoas trans, porque nesse momento está sendo muito caótico para essas pessoas saírem do meio desse contexto todo e dessa crise. Então, a gente tem agravantes, a gente tem mortes acontecendo e a gente precisa de reverter essa lógica toda. Eu particularmente, eu já tinha algumas amigas trans por conta do carnaval. Eu tinha uma empresa que era focada em carnaval, na construção mesmo do desfile, tipo escolas de samba como Grande Rio, Mangueira. Então, dentro do ateliê, você tem muitas pessoas trans trabalhando dentro do ateliê. Então, eu tenho amigas e amigos dessa época de carnaval trabalhando dentro dos ateliês.
mas quando ia para dentro do ambiente corporativo, sem ser dentro da indústria criativa, eu nunca vi. Não existe. Então Não existe. já tinha alguma coisa muito de errado nisso daí. E quando você vai entrando, então, em alguns setores, como a área financeira, a área de tecnologia, é praticamente você tentar procurar a lâmpada encantada do Aladim. Você vai encontrar, de repente, 1 em 1 milhão. Como, por exemplo, você dentro de uma startup. Eu também tenho uma outra amiga, que é a Luanda, que você acha que ela, se você não conhece, ela te conhece e é tua fanzona. Até mandou um beijo para você hoje. Depois eu até coloco depois em contato. Ela é desenvolvedora do grupo iFood, ela. Queridíssima. Oh. Queridíssima ela, queridíssima. Ela não está conseguindo ver hoje, disse que está chorosa, que não conseguiu ver, mas disse que vai ver a live depois, quando ficar pro IGTV e pro podcast. Então, eu já vi algum desses problemas que eu já vinha sentindo. Aí, quando você fala sobre a questão da pessoa trans negra, eu acho que tem eu não sei os dados certinhos, mas a estatística dizia que pessoas trans tinham uma idade média, se eu não me engano, era de 38 anos. 35 anos? 35 anos. É uma expectativa de vida. Expectativa de vida. Só que quando você vai depurar aqueles dados ali, a estatística, você vê que essa idade média baixa, porque as pessoas trans negras morrem por cerca de 24 anos, 25 anos, e que abaixa a idade média dos anteriores. Aí, quando você também comentando sobre a ideia de fazer a interseção entre a questão de raça ou então a questão de gêneros, eu acho até desnecessário, muitas vezes, chegar e pensar sobre a questão de gênero, porque a coisa que atravessa a todos nós de forma igual é raça. A questão é que quando você coloca ali que tem a mulher negra, então aquela mulher negra então vou pagar menos para ela, então tenho o direito de chegar e bater nessa mulher. Também o índice de feminicídio de mulheres brancas diminuiu, de mulheres negras aumentou. Então, como o estigma da raça é algo que nos atravessa a todo momento, e é justamente por isso que a gente tem que se manter unido. E até quando você comentou antes, logo nos primeiros minutos, que a comunidade em si se atentou para a ideia do racismo, eu senti um primeiro brilho, mas logo na sequência, quando todo mundo fala que, de repente, que a direita é racista, mas a esquerda também é racista. Eu sempre soube disso. Porque quando a gente começou a botar a pauta de antirracismo, a esquerda tem que forçar disso para utilizar uma pauta de antifascismo, quando o que violenta a maioria da população brasileira em primeira instância é o racismo estrutural. Então, essa ideia de a gente se colocar como uma unidade, como um bloco, onde a nossa primeira bandeira seja uma bandeira de raça, isso é o que vai chegar e vai afastar outras ameaças, como a ameaça de violência e até a ameaça do desemprego, porque a gente está se fortalecendo intracomunidade para criar empregos entre nós. Então, essa é bem a ideia, a bandeira que o MBM levanta. Tem uma outra pergunta aqui para você, Jô. Você acredita que possa existir inclusão de grupos minorizados nas empresas? Então, eu acho isso muito tenso, assim. Primeiro porque eu não entendi se grupos minorizados a gente está falando especificamente da questão trans, né? Porque eu não reconheço a questão racial como grupo minorizado. Eu sempre respaldo que eu não chamo nunca pessoas pretas e em relação à questão racial de minoria. E eu acho que quem é que está assistindo isso aí, quem é que também está assistindo, tem que parar com esse discurso de que falar de questão racial é falar de minorias. Porque nesse país específico, Brasil, nós somos maioria. Então, assim, a gente precisa de mudar um pouco esse discurso, talvez falar pessoas marginalizadas. Mas em relação às pessoas trans, eu acredito, e eu acho que foi sobre isso, foi sobre isso que a Nina quis perguntar. Eu acredito muito que, nesse sentido de minorização de acessos em relação às pessoas trans,
que é possível sim uma reinserção dentro dessas empresas, mas que eu acredito muito mais na possibilidade de essas pessoas passarem por um processo de formação, de capacitação, para que elas possam empreender por si só. Por que eu acredito nisso? Eu faço parte do Equi, que é uma rede que busca gerar ações de diversidade, de capacitações para que pessoas trans especificamente, mas a gente trabalha com diversidade de uma forma geral, consigam não vou falar se reinserir, se recolocar, mas se colocar mesmo, que né, nem conseguiu se pôr, então assim, consegue se colocar dentro do mercado de trabalho. E a gente vai buscando se relacionar com algumas empresas para dar algumas formações, para poder contratar, para poder disponibilizar vagas e tal. E aí que eu acredito que esse trabalho ele é muito preciso e a gente parte muito do pressuposto de que a gente precisa, antes de mais nada, potencializar e capacitar as pessoas trans e esses grupos minorizados para que eles consigam subsistir por meio de si. Claro que isso é difícil, mas que a partir disso, dessas capacitações, que pessoas trans consigam, e pessoas pretas também, né? Porque quando a gente fala de diversidade, de uma forma geral, a gente consiga dar sequência ao seu empreendimento sem precisar de depender de uma oportunidade de trabalho. Mas isso é muito difícil. E aí, justamente por isso, a gente vem repensando aqui em Belo Horizonte muito na possibilidade de criações de cooperativas. Que é isso? Cooperativas onde que a gente tem uma rede e essas redes são mantidas por MEI, microempreendedores individuais, e aí a gente tem ali um CNPJ e a gente, enquanto pessoas trans, nós vamos ali readministrando e redistribuindo essa renda com base no que vai chegando até a gente. Então, eu acredito muito mais nessa possibilidade do que nessa reinserção. Ainda mais diante desse contexto. Eu acho que não vai ser um momento que as empresas vão estar dispostas a se abrir à contratação de grupos minorizados. Eu tenho plena certeza disso, infelizmente. Ainda mais levando em consideração o contexto que eu estou inserida e essa constante tentativa de se recolocar no meio do mercado de trabalho. Agora me corrija se eu estiver errado. Obviamente, a gente sabe que existe o próprio preconceito das empresas de empregarem pessoas trans. Você mesmo comentou sobre a ideia da passabilidade. Mas uma coisa que eu cheguei e verifiquei nessas minhas amizades com pessoas trans que estão dentro do meio corporativo, todas elas tinham uma coisa em comum. Todas elas. A ideia da unidade familiar. Então, elas estavam em uma família. Não estou falando que dentro da família não houve nenhum tipo de problema, mas existia um ente familiar que comprou a saúde mental dessa pessoa. Eu sou o seu suporte. Vem cá, você vai ter teto, você vai poder estudar, você vai conseguir ter a normalidade, normalidade de viver em condições sociais dignas, como outras pessoas, dentro do que eu possa chegar e influenciar para isso. Já em contrapartida, aquelas pessoas que estavam em empregos mais precários ou até mesmo dentro do que iam para a única opção disponível, que era a prostituição, majoritariamente era porque essa unidade familiar ela não existiu, ela estava deflagrada. Então, a minha pergunta para você era se a primeira ação a ser tomada era realmente uma ideia de preparação da questão da educação, mesmo que educação tardia, uma EJA, uma educação qualificante, ou deveria ser alguma coisa que fosse realmente para tanto política pública para educação, no caso, a educação que não sei porque o povo brasileiro decidiu colocar um governo troglodita. Parece que a gente voltou para a época da barbárie. Para que essas pessoas elas possam estar em lares que sejam salubres, onde o amor prevaleça, a aceitação e que sejam comportamentos melhores, que possam ter melhores acessos a partir dessa unidade familiar. Eu queria saber de você o que você acha, digamos que seriam os melhores resultados. A ideia de diretamente trabalhar com a empoderamento por via de educação,
ou esse trabalho diretamente na base familiar? Eu vou muito pelo lado, eu repenso muito numa nuance entre esses dois lados. Mas, no entanto, eu ainda vou muito pela via educacional e vou justificar o porquê. Enquanto pessoa trans, esses dados todos que eu trouxe, é importante lembrar que, por exemplo, eu falei lá que 0,5% das pessoas trans estão nas universidades, que tiveram acesso à educação e alguma formação que vai para além do ensino básico. Essas pessoas trans, elas, em sua maioria, com base nessa pesquisa, são, ou todas esses 0,5%, pessoas que têm uma instituição familiar. Então, assim, é importante dizer que as pessoas que também trans, que conseguiram se reinserir profissionalmente dentro de uma lógica mercadológica, elas também estão... só um minutinho. Ô, mano, pega pra mim, por favor. É que chegou uma comida aqui. Mas E aí, minha mãe, inclusive, né? Eu tenho uma relação com os meus familiares e eu acredito que isso é a base de tudo para que eu hoje consiga ter acesso a determinados espaços, acesso à educação, acesso a uma possibilidade de recolocação profissional. E eu acredito sim que a família seja um ponto fundamental para a nossa recolocação social. Só que, no entanto, a gente precisa de levar em consideração que isso não é uma realidade, que pessoas trans são abandonadas e despejadas de casa desde os seus 12 anos de idade. Né? A gente tem pesquisas que mostram que pessoas trans são despejadas de casa com 12 anos. Então, assim, a partir de 12 anos você é mandado embora de sua casa, você tem noção do que você faz na sua vida? Tipo assim, é uma pergunta para as pessoas, assim, com 12 anos de casa você é expulsa. O que você faz na sua vida? Tipo assim, você vai viver onde você vai morar, com o que você vai trabalhar, você vai estar subordinado ao quê? Não só à prostituição, também ao tráfico, ao crime, a uma série de outras coisas. Então, coloca mais uma vez, potencialmente, essas pessoas à margem. E aí que é importante dizer isso e dizer também que a gente, e eu acredito muito, na reconstrução de outras instituições familiares, que é a possibilidade de, por meio dessa rede de pessoas trans, assim como o coletivo Pretas T, que é um coletivo que eu faço parte, que é só de travestis transexuais negras e pretas, a gente vai buscando, tem muitas dentro desse coletivo que não tem uma relação familiar, né? Não tem a família ali para poder amparar. E aí a gente tem nossa mãe, que é a Júlia. A Júlia, ela é a nossa mãe, e aí a Júlia, ela, tipo assim, fez o babado e recolocou todo mundo nos eixos, tipo assim, nos eixos no sentido de possibilitar com que esses acessos fossem possíveis, abre aspas, né? Hoje, dentro desse coletivo, a gente tem Rebeca. Rebeca, amiga minha, ela hoje trabalha na Prefeitura de Belo Horizonte. A gente tem a Jo, que trabalha num projeto da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, assim, dentro dessa rede de apoio, se a gente não tem um apoio ali familiar, uma instituição, a gente vai reconstruindo ela de outras formas. E aí, no meio dessa reconstrução, eu acredito que precisa de uma nuance, que a gente pense também em outras possibilidades de família. Quando eu falo outras possibilidades, mas não estou falando de 2 pais, 2 mães, não é isso não, gente. Estou falando, tipo assim, de outras possibilidades de família para além dos laços sanguíneos. Olha só, vou te recomendar um livro, se é que você já não leu o livro, o nome é O Espírito da Intimidade. E o Espírito da Não li mesmo. Estou anotando. O Espírito da Intimidade, o Espírito da Intimidade, ela vem dizendo justamente que para se criar uma criança é preciso uma tribo inteira. Então, a responsabilidade de uma vida é a responsabilidade de uma comunidade. Então, o que vocês formaram nesse coletivo, então, foi uma comunidade onde o bem-estar de cada indivíduo é uma obrigação dos membros do coletivo e esse indivíduo tem uma obrigação para com o coletivo. O que é bem muito da ideia de Ubuntu, ou então uma ideia do nós, que não necessariamente a ideia de família ou de pai, mãe, né, venha de um laço sanguíneo e sim de uma ideia do pertencimento. Então, um coletivo de mulheres trans pretas e que poderia ser que para no meu ponto de vista, deveria ser um coletivo, não um coletivo de mulheres trans, mas um coletivo de pessoas pretas e onde todos nós pudéssemos nos ajudar. Mas é logicamente que isso tem que criar de alguma célula, então vocês tinham pontos em comuns e eu acho que tudo isso deveria ir transcendendo e todos nós nos víssemos como reais irmãos e
e pudéssemos impactar a vida de cada um de nós. Para aproveitar até isso, há um mês atrás, há um mês e meio atrás, nós tínhamos lançado uma campanha que era o Impactando Vidas Pretas, que a Nina pediu para eu mencionar aqui. Foi bem no início da ideia da pandemia do Covid. E eu acompanhei. Não haviam estatísticas ainda sobre quem ia ser mais penalizado com o Covid. Mas mesmo isso, mas a gente já sabia. A gente já sabia que as pessoas pretas iam se atrasar com o Covid. Índice de letalidade, mais pessoas ficando desempregadas, pessoas que também tinham seus próprios negócios e por conta do Covid, por conta da quarentena, não podendo ter seus negócios abertos e, por isso, passando por várias necessidades. Então, nós montamos um financiamento coletivo e foi muito bacana. 255 pessoas nesse primeiro financiamento coletivo doaram. A gente vai conseguir entregar uma pequena renda, são só R$320 por pessoa, mas vão para 80 famílias durante 2 meses. Então, durante 2 meses, 80 famílias vão ter direito a 80 famílias pretas, mães pretas solo e empreendedores vão ter acesso a esse dinheiro. E nós reabrimos a campanha. Conforme nós reabrimos a campanha, até eu diria que por conta dessa movimentação nos Estados Unidos e por conta dessa ideia, dessa consciência que parece que apareceu nas pessoas, nós tivemos em 2 dias já, na verdade 4 dias, já doaram mais R$34 mil. A gente está procurando... mais que obrigação. Vai mais do que obrigação. Só um parêntese aqui. Só que agora que vem o ponto central que eu queria até botar no Diversity Watching depois, que eu acho que a gente tem que fazer uma outra live para falar disso, que o tempo vai acabar. 500 pessoas já doaram para a nova campanha. Nenhuma empresa ainda se posicionou. Elas estão conversando, mas nenhuma ainda se posicionou em falar vamos fazer algo. Entendeu? Então, fica muito numa retórica vazia, mas a ideia de racializar questões ainda fica muito na ideia da conversa e não na ação. Giovana, nós temos 1 minuto. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Eu queria agradecer, eu acho que vai cair, mas eu queria agradecer, dizer que esse convite foi mais que necessário e importante a gente discutir sobre essas coisas. E queria dizer para poder a gente apoiar nesse momento empreendedores pretos, trans, empreendedores que necessitam muito do apoio de vocês. Não só incentivem, mas também depositem grana sobre a gente, porque a gente sabe que o incentivo é para além de marcar um arroba, né, não? Então, assim, vamos pensar sobre como a gente está possibilitando que essas pessoas continuem, sigam vivas, que eu acho que essa talvez seja a maior questão. E muito obrigada e é isso. Gratidão a todo mundo. Mas depois... Gratidão. Obrigada, Nina. Obrigada. A gente tem que fazer uma live qualquer dia desse, sair uma live BH, botar Tonton, te colocar. Nossa! Tava conversando com o Tonton hoje. Falei, amiga, a gente precisa te dar um jeito de sair desse eixo Belo Horizonte. Todo mundo fazendo as coisas, nós fica aqui sobrando, amigo. Eu mandei mensagem. Falei assim, nossa, Tonton, vamos fazer alguma coisa. Quando o pessoal puder se deslocar, vamos marcar uma parada aqui em São Paulo, então. Por favor.